Bem, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a quem estiver assistindo, sei lá em que temporalidade, sei lá em que localidade, em que parte estará consumindo este conteúdo. Muito prazer, meu nome é João, eu trabalho com História aqui no projeto e hoje nós vamos dar início, né, a uma série aí de vídeos no qual eu falarei sobre temas relevantes, temas quentes, pensando o interesse de vocês em provas como Enem, vestibulares, mas também questões que ultrapassem um pouco isso, né? Eu acho que é fundamental, sempre que falamos em educação, sempre que tratamos de educação, sair um pouco da sua dimensão prática e irmos além, né? Irmos à possibilidade de reflexão que ela pode nos trazer. Pelo menos eu penso assim, né? Óbvio que não fica de lado o interesse na preparação para a execução de uma prova, é óbvio, compreensível isso. No entanto, eu acho que dá para a gente juntar os dois, dá para a gente juntar o útil ao agradável. Então, nessa aula de hoje, né, será apenas um apontamento, será apenas um início, né? As aulas das próximas semanas, elas serão diferentes, né? Como vocês provavelmente notarão. Mas hoje eu escolhi falar de um tema que eu acho bastante interessante, um tema que é relevante, né? Foi bastante relevante em provas passadas, né? Não tivemos tanta presença assim nas últimas edições do Enem, principalmente. Não foi tão presente, né? Mas teve, pelo menos em 2019, teve, assim, em certa medida, que é a questão da escravidão, pensada em uma perspectiva histórica, mas saindo um pouco só do que sempre tendemos a pensar, a escravidão no Brasil. Vamos tentar entender esse processo pensando a partir das suas consequências e principalmente a partir de alguns argumentos que às vezes a gente escuta. Vamos tentar unir aqui essa perspectiva de falarmos um pouco aqui do tema como uma aula, mas também refletirmos algumas questões de atualidades. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes aparece na mídia, são publicados livros, inclusive, colocando, dando uma perspectiva, né, um olhar bastante relativizado para o impacto que a escravidão teve no Brasil, aliás, não só no Brasil, o impacto que a escravidão negra teve no Brasil e nas Américas. E, obviamente, as consequências disso para o continente africano. Essa visão muito relativizada, o que ela coloca? Ela coloca que, como a escravidão é algo que perpassou diferentes temporalidades ao longo da história da humanidade, diferentes localidades, pensando em termos de ocupação humana, pensando desse jeito, o que eles colocam? O que o pessoal comenta assim, coloca aqui. Se houve escravidão em outros locais, em outros tempos, e podemos então dizer que todo mundo escravizou todo mundo, né? Se a gente volta para a Grécia Antiga e tem escravização lá, tem processos de escravização lá, então, lá, tem branco escravizando branco. Se a gente vai para outras temporalidades do próprio continente africano, você encontra práticas de escravização lá também. Se você vem para as Américas pré-chegada ou pré-invasão europeia, você também encontra formas de entendimento de escravização, né? Então, o que se coloca? A escravização era um processo universal, né? Todo mundo fazia. Não há nenhuma relevância ficarmos debatendo sobre isso hoje em dia, com questões como propostas de leis afirmativas, ações afirmativas, debate sobre violência policial e todas as consequências que, em geral, são atribuídas ao processo de escravização no Brasil. Por que é problemático isso? Por que é problemático? Vamos pensar um pouco. Se vamos, então, estabelecer que o nosso critério houve escravização em outras épocas da história, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar ver como é que era a escravidão que é referida, essa escravidão, vamos falar de uma escravidão antiga, para falar um pouco dessa escravidão que era ali nas Américas, antes da chegada dos europeus, ou a própria escravidão que acontecia no próprio continente africano, ou mais
ou permanecendo dentro da Europa, a própria prática que havia dentro do próprio continente europeu, e fazendo aquele recorte clássico de Grécia e Roma. Vamos ver qual era o sentido e como era feita a escravidão nessas localidades, nessas temporalidades, e como ela passa a ser feita, principalmente ali a partir dos séculos XV e XVI, né? A partir ali do início do que chamamos de Era Moderna. Podemos dizer que escravidão poderia ocorrer mais ou menos a partir de 3 formas na antiguidade. Vamos pensar aqui a antiguidade clássica, pensando principalmente Grécia e Roma. Podemos pensar em uma escravidão que era feita por questões de dívidas. Você contrai uma dívida com alguém e, não conseguindo quitar esta dívida, você perde a sua liberdade por um dado momento e paga esta dívida com seu trabalho compulsório. Essa era uma possibilidade. Uma pergunta que surge que eu acho fundamental. A pessoa que era escravizada, poderia ela deixar de ser escrava eventualmente? Sim. Se ela pagasse a dívida, então, sim, ela poderia eventualmente voltar a gozar de seus direitos de liberdade. Outra possibilidade, uma possibilidade jurídica, ou seja, uma consequência de um sistema penal. Alguém comete um crime, alguém comete um delito, e essa pessoa perde a sua liberdade em função do crime que cometeu. Ou seja, ela é forçada a trabalhar, ela é levada ao trabalho compulsório para, então, sanar essa dívida que ela tem com a comunidade. Uma vez mais, é uma pena, né? É parte de um sistema jurídico. Então, pode essa pessoa cumprir esta pena e voltar a ser livre? Também pode. Talvez você já esteja entendendo um pouco de onde eu estou indo com isso. Uma terceira possibilidade, que era a possibilidade, vamos dizer, uma possibilidade bem clássica, era a possibilidade de você ser escravizado como uma presa de guerra. Você era de uma nação rival, você era de uma comunidade rival, e qual era o entendimento, principalmente aqui pensando os povos de língua grega, na antiguidade clássica, séculos V, séculos IV, todo mundo que não era falante de grego, na perspectiva dessa galera, era bárbaro, ou aquele que fala bar. Aliás, essa é a origem da ideia de um bárbaro. Um bárbaro é todo aquele que não pertence à minha própria cultura. É todo aquele que possui hábitos, comportamentos, práticas religiosas, os quais eu não compreendo. Tem uma língua que me é estranha, então eu não entendo o cara, eu chamo ele de bárbaro. É esquisito para mim. Então, todos esses que eram esquisitos, né, que eram estrangeiros, que eram vistos como o outro, na perspectiva principalmente dos povos de fala grega, eram bárbaros. E os bárbaros, na medida em que eles eram conquistados na guerra, era mais que óbvio e legítimo que eles fossem escravizados. Principalmente porque haveria ali um direito natural, quase que colocado. Porque no momento que ele é derrotado em batalha, ele demonstra a inferioridade do povo dele com relação ao povo vencedor. E, obviamente, é direito dos vencedores levar ali os espólios de guerra. Então, o cara pode vir a ser escravizado por função de ser apresamento de guerra. Essas 3 possibilidades, elas estavam bastante presentes ao longo das civilizações que se estabeleceram no Mediterrâneo. Ela estava presente em regiões do continente africano, estava presente em regiões do continente americano. Agora, vamos pensar algumas questões. Primeira questão. Essa escravidão, ela era perpétua? Não. Em geral, você poderia deixar de ser escravo em algum momento. 2. Essa escravidão, ela era vista de uma maneira empresarial. As pessoas iam empreender esforços para simplesmente conquistar escravos? Também não. Era visto, sim, como algo econômico, sim,
pessoas eram comercializadas em praças comerciais, em regiões portuárias, mas isso era mais uma consequência do que um objetivo. Não se ia conquistar um outro povo, pelo menos não em um primeiro momento, pensando simplesmente na conquista de escravos. Ia conquistar o outro povo pela grandeza do seu povo, ia conquistar o outro povo pela grandeza, talvez até do Deus que represente a sua comunidade, a sua família, mas não para simplesmente conseguir um escravo. Portanto, o que eu quero dizer é, escravidão não era um comércio tão bem articulado e que movimentasse esforços empresariais a ponto de formar uma dinâmica comercial complexa, intensa e lucrativa. Não havia isso. Terceiro ponto, a escravidão, seja na antiguidade clássica lá dos greco-romanos, seja na África antes da chegada europeia, seja nas Américas, né? Seja na África antes da invasão também europeia, um termo que não acho que esteja errado também, antes da chegada ou invasão dos povos europeus. Na verdade, eu vou usar invasão, né? Porque em muitos casos ali o pessoal não respeitou mesmo, não. Então, é invasão. Os caras chegaram lá, em muitos casos impondo as próprias crenças, os próprios sistemas jurídicos, e caguei para quem não concordar com isso. Então, o que eu quero dizer aqui agora? O que vai diferenciar bastante aqui também é que nesse mundo, tanto da própria antiguidade clássica europeia, tanto na africana quanto nas Américas, a escravidão era universal. E o que eu quero dizer é que qualquer povo, principalmente se ele for estrangeiro, poderia vir a ser escravizado. Não havia um componente étnico, um componente ali físico que caracterizasse alguém que tivesse cara e forma de escravo. Não existia um tipo ideal de escravo que você olhava na rua e reconhecia pela cara que ele era uma pessoa escravizada. Pense o seguinte, um grego, no meio de gregos, vamos supor, ele vive ali uma situação de escravização, ou melhor, vamos pensar aqui que um indivíduo de uma comunidade que vivia na Península Itálica saiu de lá por não sei qual motivo e ele acaba chegando na região dos povos habitado pelos povos de língua grega. Ele acaba sendo escravizado, sei lá por quê, cometeu algum crime, não sei, acaba sendo levado para lá como escravo. Mas pense o seguinte, caso ele venha conseguir a liberdade novamente, e o que não é difícil, o que não seria difícil de imaginar, mas quando ele viesse, né, caso viesse, que provavelmente iria ser novamente liberto, ele se assemelha àquele povo. Ele tem características físicas que o assemelham àquele povo. Então, após a liberdade, a escravidão não estaria na pele dele, não estaria marcada na condição ali da cor dele, não estaria marcada na condição do cabelo, dos traços faciais e por aí vai. Isso é muito diferente, portanto, do que vai acontecer a partir da invasão e sequestro de povos, de indivíduos do continente africano para trabalho forçado nas sociedades coloniais. A invasão da África e a levada dessas populações para trabalhar em sociedades colonizadas pelos povos europeus criou uma aberração social, que é o tipo ideal do escravo. Como os indivíduos viviam em uma sociedade que era demarcada por uma verdadeira clivagem social, por uma divisão clara a partir da cor, cria-se a imagem de que uma pessoa de cor preta, uma pessoa de pele escura, é naturalmente um escravo. É como se ele já tivesse nascido, como se a essência dele fosse de escravo.
Então, pense o seguinte, que essa sociedade, pensando o Brasil, vai passar ali, desde a invasão europeia no século XVI até o final do século XIX, quando é finalmente passada a lei da abolição da escravatura. Essa sociedade vai passar, desde o século XVI até o século XIX, a situação de vivenciar um mundo que é dividido muito explicitamente entre pessoas que são pretas e trabalham escravizadas e pessoas que não são pretas e não trabalham escravizadas. Então, o imaginário que se forma é um imaginário completamente baseado em uma divisão étnico-racial. Por isso que no Brasil falamos em racismo estrutural. Por quê? Porque a sociedade brasileira se estruturou, se formou, ganhou as suas bases de sustentação a partir de uma divisão social marcada pela cor da pele. Séculos se passaram com isso se naturalizando nos hábitos e nos imaginários, e isso vai se naturalizar também na estruturação político-econômica da nação. Não é à toa que até hoje existe um grande abismo em níveis de acesso à educação, remuneração e moradia entre pessoas brancas e pretas. Pense que na primeira lei de ensino público passada, não lembro agora se foi no Rio Grande do Sul, me falha a memória nesse ponto. No entanto, a primeira lei, essa primeira lei, depois eu vou checar para deixar colocado aqui bonitinho. Nessa era indicado que não era para serem aceitos nas escolas que pessoas de cor preta fossem estudassem lá. Por quê? Porque haveria a chance, e aqui eu cito em aspas, de contágio. É como se houvesse ali um mal social ou um mal físico mesmo que pudesse ser passado de pessoas pretas para pessoas brancas. E por isso que, em função do processo de formação social do Brasil, marcado por essa divisão racial, que é produto do processo de escravização, que a situação de vulnerabilidade da população preta é muito maior em qualquer situação de perigo, como é o caso agora da pandemia, do que pessoas de cor branca, né? As comunidades elas sofrem muito em função da falta de acesso a saneamento básico, por exemplo. Vivemos uma pandemia no qual é ultra necessário que você tenha água encanada para que você possa o tempo inteiro estar lavando as mãos. Esse tipo de higiene passa para aqueles que moram em regiões com um pouco mais de privilégio como algo, gente, isso é natural. Mas muitas regiões do próprio Brasil, ela não tem acesso a isso, é esgoto a céu aberto. Então, e pense que quando a população preta que era escravizada foi garantido por lei, e isso é papo até para uma outra aula, né? Associa-se muito a princesa Isabel como uma grande redentora do Brasil e tal, e se apaga totalmente a participação das pessoas pretas lutando pela própria abolição. Isso é tema para outra aula, né? Mas se apaga muito disso. Não se pode pensar o 13 de maio apenas a partir do olhar da princesa Isabel assinando a lei como se ela fosse ali uma pessoa quase divina, né? Vindo para redimir a população que sofria com a chaga da escravidão. Então, para finalizar, o que eu quero trazer hoje é a situação de vulnerabilidade que muitas dessas populações que habitam nas comunidades hoje em dia, principalmente porque, dado o momento da abolição, não foram de fato integradas à sociedade, e principalmente como a sociedade ela foi formada a partir de uma estruturação, a partir de uma estrutura que era racista, abertamente racista, afinal de contas foi formada a partir de uma divisão clara a partir da cor da pele, essas pessoas
não vai ser de uma hora para outra que vão olhar para uma pessoa preta na rua e vão passar por uma pessoa livre. Assinou-se a Lei Áurea, beleza, massa, mas boa parte das pessoas não pretas, elas não vão olhar para um preto do dia para a noite e pensar que ele não é escravo, eles vão continuar olhando para ele como escravo porque ele tem cor e cara de escravo. Até porque voltamos à grande diferença entre a escravidão, que poderíamos agora chamar de escravidão moderna, que começa ali a partir, que vai ter ali, que vai se colocar de fato a partir ali do século XVI, com relação à escravidão que acontecia na antiguidade, né? Então, a escravidão da antiguidade ela era universal. Qualquer povo poderia acabar sendo escravizado, né? Os próprios povos de religião muçulmana que habitam ali a Península Arábica, ao norte da África, que volta e meia escravizavam pessoas pretas também, eles não só escravizavam pessoas pretas, pessoas de outros grupos étnicos também poderiam acabar sendo escravos, inclusive pessoas brancas, né? Como foi o caso de quando quando os povos muçulmanos invadem a Península Ibérica. Então, era uma escravidão que ainda tinha um caráter universalizado. O que acontece a partir do século XVI é uma escravidão que tem um tipo específico de indivíduo que vai ser escravo. E isso tem consequências futuras que são materialmente palpáveis. Um conto do Machado de Assis, ele exemplifica muito essa situação, que se chama Pai e Mãe. Nesse conto, temos basicamente a figura de uma família de pessoas brancas, mas bastante pobres, né? Já estão ali indo para o segundo filho, mas desempregados, sem grana, sem casa. Do outro lado, temos uma mulher preta, também grávida, né? Andando sozinha na rua. O homem, né? Ali o pai de família ali, da família branca e tal, ele está sem saber o que fazer, saber como conseguir grana. E aí ele vê a mulher preta passando e ele sequestra ela e vende como escrava. E ninguém nem se questiona se ela era uma pessoa liberta ou não, se era uma pessoa livre ou não. A única coisa que se sabia é que ela era preta, ela tinha cor de escravo, portanto ela era escrava. Esse tipo de pensamento prévio, de você olhar na cara da pessoa e pela cor da pele dela presumir alguma coisa, é a grande exemplificação da consequência particular que a escravidão, a partir do século XVI, teve sobre a vida de milhares, né, milhões de pessoas e ainda terá por muito tempo. Então, não está correto dizer que a discussão sobre racismo e a discussão sobre escravidão no Brasil não tem sentido pelo fato de em outras épocas e outras populações terem praticado também a escravidão. É falso esse tipo de argumento, porque ele retira a história da própria argumentação. Ele não analisa as especificidades históricas de cada realidade que ele está se propondo a falar a respeito. Então, essa é a nossa primeira aula aqui, esse é o nosso primeiro momento aqui de diálogo. Deixarei algumas recomendações de leitura na descrição. Dúvidas, comentários, críticas, possíveis erros que eu tenha cometido nas minhas falas serão corrigidos no próximo vídeo. Fico por aqui e até a próxima.